Gente, estamos chegando aqui ao Jardim da Tumba, ou Jardim do Túmulo, um dos locais considerados prováveis de onde Jesus tenha sido crucificado e ressuscitado. E nós vamos fazer um tour aqui dentro, mostrando tanto o Gólgota como a tumba vazia, com a inscrição: ele não está aqui, ele ressuscitou. O Jardim da Tumba, localizado aqui em Jerusalém, onde estamos, ele contém um túmulo talhado na rocha, que foi descoberto em 1867. Depois, passou a ser considerado por muitos cristãos como o local do sepultamento e a ressurreição de Jesus. A tumba do jardim fica perto de uma escarpa rochosa que desde meados do século XIX tem sido proposto por alguns estudiosos como sendo o Gólgota. Vale dizer que o local que tradicionalmente sempre foi apontado desde a época do Império Bizantino, dos séculos 4, 5 e 6 de Cristo, já era apontado como tal, é onde está a Igreja do Santo Sepulcro. Em 1867 só, esse local foi descoberto. E ele tem uma característica muito interessante. A palavra de Deus nos diz que o nome do monte era Gólgota, ou Caveira. E aqui você, olhando o ângulo correto, você vê exatamente o desenho de uma caveira. Embora a discussão seja se o nome dado a ele caveira é porque ele de fato se parecesse com uma caveira, ou se porque era um local onde os restos mortais de muitos que eram executados eram abandonados. Mas a partir dessa descoberta começou-se a procurar se haveria ou não um jardim próximo, se haveria ou não um túmulo diferenciado dos demais. É José de Arimateia, um homem rico que tem condição de ter acesso a um túmulo como esse, e logo aqui na proximidade foi encontrado muitos desses detalhes que batem, sem contar o fato de que isso precisava acontecer, a crucificação, a morte de Jesus, de acordo com a Escritura, do lado de fora da cidade. Em Hebreus, no capítulo 13, o autor fala dos versículos 11 a 13, que assim como o corpo do animal do sacrifício, depois de ser apresentado diante de Deus, era queimado fora da cidade, assim também Jesus sofreu por nós fora da cidade. Segunda coisa, em João, no capítulo 19, no versículo 20, a Bíblia diz que o local era próximo, então, embora considerado do lado de fora, não poderia ser distante. Em terceiro lugar, próximo de onde Jesus foi sepultado. A palavra de Deus menciona em João 19, 41 e 42, que havia um túmulo talhado na pedra. E, em quarto e último lugar, esse túmulo havia sido, de fato, cavado numa rocha e ninguém havia usado. Todas essas descrições parecem bater com os dois possíveis locais. A única discussão em torno do outro local, a Igreja do Santo Sepulcro, é se de fato ele estava fora dos termos da cidade, dos limites da cidade ou não. Hoje, essa igreja é visitada e ela está dentro da cidade. Alguns tentam defender a ideia de que na Jerusalém antiga ele estaria de fora. Bom, o importante, tendo apresentado todas essas opções, é ressaltar o que temos falado aqui seguidas vezes. Mais importante do que localizar o local é apenas lembrar a mensagem poderosa que está por trás desse ocorrido. Esse tipo de túmulo só estava acessível a pessoas de muito poder aquisitivo, e a palavra de Deus também diz que José de Arimateia foi quem providenciou isso, e a Bíblia destaca que ele era um homem rico. E aqui, na porta, nós temos a inscrição: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ao que vale a pena nós declararmos é que praticamente todas as religiões ainda têm o túmulo, o sepulcro com os restos mortais dos seus fundadores. O cristianismo se distingue porque não apenas é uma religião. Nosso Senhor, que fundou não apenas o cristianismo, veio nos prover tão grande salvação, morreu por nós, mas, como diz a Escritura, e essa placa nos lembra, ele não está aqui, ele ressuscitou.
1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 a 25, nós lemos o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão a loucura da pregação, ele define perspectivas distintas disso. Em primeiro lugar, ele fala de como os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Mas ele diz que a pregação do Cristo crucificado era escândalo para o judeu e era loucura para os gentios. Nós precisamos entender que havia toda uma expectativa por parte dos judeus de que quando o Messias viesse, ele se manifestasse como um general de guerra, um conquistador, alguém que na verdade faria algo natural por ele, estabelecendo um reino natural. Se esperava a vinda de um Messias que chegasse com pompa, como um verdadeiro herói. Toda a trajetória de Cristo contradiz essas expectativas e é por isso que a palavra de Deus fala a respeito de ser um escândalo para os judeus. Ele nasce e é colocado imediatamente numa manjedoura. É criado na cidade de Nazaré a ponto de ouvir os outros dizerem: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Vai exercer o seu ministério na Galileia, a região mais pobre e desprezada dos judeus, e mesmo espiritualmente, na perspectiva de Deus, a palavra do Senhor nos mostra que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Enquanto se esperava que ele derrubasse o Império Romano para estabelecer o seu reino, ele na verdade começa a dizer que o reino não está do lado de fora, está do lado de dentro. A mensagem de Jesus, ela contrariava não só a lógica dos gregos, a forma de pensar que eles haviam transmitido ao mundo, mas ela também era um escândalo para os judeus. É impressionante notar o peso que o que Jesus fez aqui neste lugar, em Jerusalém, tem até hoje na vida de milhões e milhões de pessoas. Na verdade, não falamos apenas dos milhões de turistas que passam o tempo todo conhecer o local onde toda essa obra da salvação e essa mensagem da loucura da pregação que anunciamos começou. Mas mesmo aqueles que vivem distante, que nunca tiveram a oportunidade de visitar essas terras, eles estão vivendo debaixo do impacto de algo que continua sendo classificado escândalo e loucura. Quando nós olhamos para esses versículos, há algumas definições importantes. Em primeiro lugar, não só olhamos os judeus que o tempo todo têm aquele aspecto místico, estão querendo sinais e se escandalizaram. Embora houvesse sinais e prodígios, um ministério de milagres operado como nunca antes pelo Senhor Jesus, para eles aquilo não era suficiente. Os gregos enfatizavam muito a busca da sabedoria. No entanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a sabedoria de Deus, ela entra em colisão, em choque com a sabedoria do homem. A forma de pensar, a forma de processar, ela não é igual. O que a palavra do Senhor nos diz é que há uma diferença muito grande entre a maneira como pensamos e a nossa sabedoria e a maneira de Deus e a sabedoria de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus envia intencionalmente, não foi acidente, a mensagem nesse formato de loucura. Significa que Deus tinha um plano, uma intenção por trás disso. Isso não significa que Deus não queria que a gente compreendesse a mensagem e, consequentemente, não a aceitasse. Isso significa que Deus queria que até para compreender o que Ele oferece e o que Ele faz por nós, houvesse da nossa parte dependência dEle, até, inclusive, para receber o entendimento. Nós paramos a leitura no verso 25. Mas, a partir do versículo 26 até o 29 de 1 Coríntios 1, Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação.
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele diz pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Detalhe, ele diz no verso 29, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pelo contrário, no verso 31 ele diz, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o objetivo de Deus, ao chamar não muitos sábios segundo a carne, pelo contrário, a palavra de Deus não foram os ricos, não foram os poderosos, pelo contrário, a palavra do Senhor mostra que o propósito é que no final nenhum desses se gloriasse, achando que foi a sua sabedoria, o seu entendimento, a sua capacidade. Então nós temos uma definição de um Deus que propõe uma mensagem que é considerada loucura, porque Ele espera que a gente consiga usar a única forma de compreender, que é de fato ir a Ele, dependendo dEle e da forma dEle de comunicar tanto a mensagem como o entendimento. Dito isso, em segundo lugar, eu quero definir a condição que nós, a humanidade, e aqui eu vou generalizar, estávamos. Uma sabedoria e um conhecimento que a Bíblia classifica do homem como já estando comprometidos. Essa história, na verdade, é antiga, ela remonta ao início da humanidade. Em Gênesis 3, o primeiro pecado de incredulidade, questionando a Deus, de desobediência, quebrando o mandamento, foi quando o primeiro casal comeu de uma árvore que era chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes, quadros da antiguidade retratam esse momento como se Adão e Eva tivessem comido uma maçã. A Bíblia não diz que o fruto proibido era algo natural, diz que era uma árvore espiritual. Assim como havia a árvore da vida no jardim, que era uma árvore espiritual e Deus veda o acesso a ela, havia uma outra árvore no jardim igualmente espiritual. Você se lembra que o homem, antes do pecado, ele se relaciona livremente com Deus e com o plano espiritual. O Senhor o visitava todos os dias. E ali que o conhecimento passou a ser comprometido, como efeito do próprio pecado, como consequência do pecado. Quando nós entendemos isso, vamos compreender o que Paulo começa a desenvolver ao longo do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Nesse capítulo, ele começa a dizer como os poderosos do mundo não conseguiram compreender e que, se tivessem compreendido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ele começa a dizer que a sua palavra e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Significa que essa ainda não é a forma de convencer as pessoas a crerem. Ele diz para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Depois de afirmar isso, de dizer que os poderosos desse mundo não teriam crucificado se tivessem entendido, ele começa a nos conduzir pelo caminho de entender a declaração que está no versículo 14. E diz: o homem natural, a palavra aqui traduzida natural é psíquico, entregue ao psique a sua mente, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós temos uma declaração muito específica da nossa limitação, do quanto a sabedoria e o conhecimento humano foram comprometidos. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, logo depois do capítulo 1, 2, entramos no 3 com a mesma argumentação, com a mesma linha de pensamento, e chegamos no versículo 18, onde ele diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Toda afirmação converge sempre nos mesmos fundamentos. Nossa sabedoria e conhecimento estão comprometidos pelo pecado, estamos numa condição de limitação, não podemos entender Deus nem a loucura da pregação, a menos que dependamos da sabedoria e do conhecimento dele, e se conseguíssemos, terminaríamos sempre na mesma situação, nos gloriando. Isso Deus não queria que acontecesse com nenhum de nós. Então, se a nossa sabedoria e conhecimento estão comprometidos, o que nos resta é entender que esse Deus se move num nível diferente, além da nossa compreensão. O profeta Isaías declarou da parte do Senhor que os pensamentos de Deus
são maiores, mais elevados que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Como transpor esse abismo da limitação da nossa sabedoria e conhecimento para conseguir entender as coisas de Deus? A resposta está no mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios. A minha intenção aqui é ir juntando essa quantidade de textos como quem monta as peças de um quebra-cabeça e te ajudar a enxergar com clareza isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 6, Paulo diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Agora observe o versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Ele tem preparado para nós, aqueles que Ele ama, é algo tão extraordinário. A Bíblia diz, vocês ainda não chegaram perto. Olho não viu, ouvido não ouviu, o coração do homem não percebeu. No entanto, o verso 10 diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. O que o olho não viu, Ele revelou. O que o ouvido não ouviu, Ele revelou. O que não subiu ao coração do homem, Ele revelou. A Bíblia diz, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos o que Deus nos tem dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É aí que ele diz, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Agora uma referência à profecia de Isaías, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É o Espírito Santo que nos foi dado, desde antes da nossa conversão, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é chamado de o Espírito da verdade, porque é Ele que quer nos orientar. É por isso que o livro de Hebreus diz lá no capítulo 3, no versículo 7, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Embora vamos encontrar ao longo da Bíblia registros históricos, arqueológicos impressionantes, temos documentações da veracidade da palavra de Deus, a fé, ela ainda não é algo racional. Lamento ver, às vezes, pessoas tentando converter outras, só na força da razão e do raciocínio. Nós precisamos muito mais do que isso. Precisamos da obra bendita, extraordinária, da liderança do Espírito Santo para abrir os nossos olhos. Quando o apóstolo Paulo estava pregando na cidade de Filipos, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. Há uma ação que provém do Espírito Santo. Agora, eu e você precisamos entender que o Espírito Santo não vai chegar chutando a porta, abrindo tudo, empurrando o conhecimento goela abaixo de ninguém. Estevão, um dos 7 diáconos, pregando, ele declara lá no capítulo 7 do livro de Atos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele está dizendo que esse Espírito Santo pode ser recebido ou ele pode ser resistido. Nós podemos nos deixar ser conduzidos por ele ou podemos resisti-lo. Eu tenho desafiado muitas pessoas que às vezes dizem, olha, eu não entendo a Bíblia. Eu digo, realmente você não vai entender tudo da noite para o dia, mas comece a orar antes de ler a Bíblia. Pedir que o Espírito Santo o ilumine. Comece a orar dia após dia, dizendo, Senhor, eu quero não só entender o que está escrito, eu quero entender as aplicações práticas, eu quero que o Senhor me dirija. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Ele não apenas é o melhor professor, ele é a única forma de eu e você transpormos a nossa limitação e entrarmos naquilo que é a sabedoria de Deus. Se não nos movermos nessa dimensão de Deus, o Evangelho, por melhor pregado que seja, será para nossa mente somente loucura. Eu percebo muitos cristãos que estão vivendo a verdadeira crise de fé, porque estão tentando apenas com a sua sabedoria, com a sua razão, compreender coisas que têm que ser discernidas espiritualmente. E é lógico que quando Deus abre os olhos do nosso entendimento, tudo muda.
Os discípulos do caminho de Emaús tiveram essa experiência. De repente, a Bíblia diz que o Senhor lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eu oro que o mesmo seja verdade a seu respeito. E nos próximos minutos, nós vamos ter uma conversa de aplicação prática daquilo que nós declaramos e compartilhamos agora. Ao que aprendemos a respeito dessa loucura da pregação, é a tentativa de chegar num lugar de equilíbrio que deve haver da parte de cada um de nós. Por exemplo, por um lado, a gente não pode deixar de reconhecer que a palavra do Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura. Ela não faz sentido à mente. Deus se torna homem, morre a morte que nós merecíamos, para que a gente seja inocentado, pela fé a gente se aproprie disso e sugere uma transformação espiritual. Não é o tipo de discurso que o intelecto absorve, se agrada e fica satisfeito. Por outro lado, embora a própria mensagem do Evangelho seja loucura, a Bíblia nos ensina a não tentar deixar a coisa mais louca do que já é. Né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que se a gente estiver falando em outras línguas e um incrédulo entrar no nosso meio, ele vai achar que nós estamos loucos. Então ele está dizendo, maneira aí. Né? Ele não está negando a afirmação que ele fez no início da carta aos Coríntios, porque ele fala as duas coisas na mesma epístola. Ele não está negando a afirmação que ele fez de que é de fato loucura. Mas, em outras palavras, parece que ele está tentando dizer que também não precisa deixar mais louco do que é. Então, eu acredito que a igreja, às vezes, erra na tentativa de evangelizar de duas formas. Às vezes, nós queremos criar satisfação intelectual demais, né? E tentar pregar algo só de forma racional. É lógico que há uma lógica também por trás da fé, nós não podemos negar isso. Eu me lembro, quando ainda adolescente, de ler um livro do Watchman Nee, O Sentido da Vida, onde ele fala de um ateu que tentava ridicularizar a fé dele, né? E ele entrou naquele jogo de sarcasmo com o ateu e falou, olha, na verdade, deixa eu te dizer o que eu acredito. E ele disse que falou para o cara, para mim você é Deus. A conversa é essa, não, mas para mim você é Deus, porque você tem todos os conceitos do Deus que eu acredito. E ele fala para o cara com muito sarcasmo, o meu conceito de Deus é alguém que transcende o tempo e o espaço. E com certeza você é alguém que transcende o tempo e o espaço. O cara está agindo como? Que conversa é essa? Ele falou, bom, você afirma que Deus não existe. Uma coisa é você dizer que não conhece, não acredita nele. A outra é você tentar provar que ele não existe. Para você tentar provar que ele não existe, você tem que transcender o espaço. Porque ele pode não existir aqui na China, mas ele pode estar escondido numa floresta da Amazônia, num deserto da África. E você tem que ter vasculhado todos os lugares para ter certeza que ele não está lá. E não só no nosso planeta. Porque ele pode não estar no nosso planeta, mas pode estar em outro lugar. Agora, não adianta só você transcender o espaço. Você tem que transcender o tempo, para ter certeza que ele não está em nenhum desses lugares ao mesmo tempo. Porque senão ele pode estar só se escondendo de você. Enquanto você vai para a floresta da Amazônia, ele foi para o deserto da África. Quando você vai para o deserto da África, ele foi para outro planeta. Então, se você tem a capacidade de transcender o tempo e o espaço, para certificar que ele não está em nenhum lugar, e checar tudo isso ao mesmo tempo, você para mim é Deus. E o cara ficou olhando para ele com a cara tosca, né? Porque eu costumo dizer, tentar acreditar ou até provar que Deus não existe requer uma fé maior do que a nossa. Agora, embora a gente saiba que existe lógica também por trás da fé, tentá-la deixá-la só racional não funciona. Eu já tentei pregar o evangelho com bases racionais, acho que vocês já tentaram fazer isso, e o resultado é chegar a lugar nenhum. Né? Kelly costuma dizer que achava a gente muito louco antes de se converter. Eu me converti aos 15 anos de idade. Antes disso, algumas pessoas falaram sobre o evangelho, sobre a pregação, sobre salvação. Eu olhava e falava, esse povo é meio maluco, não consigo entender. Apesar de ter um pouco de conhecimento sobre o cristianismo e tudo mais. E eu me lembro que depois de ter entendido, eu pude perceber que era algo diferente, era no meu espírito. O Espírito Santo verdadeiramente me convenceu dos meus pecados, e aí eu pude ter a experiência do outro lado, quando falando para outras pessoas, eu vi elas me olhando nos olhos com aquela cara de, o que você está falando? A mesma cara que você olhava para quem te pregava. Provavelmente. Agora, há uma razão pela qual Deus não quis que o evangelho fosse unicamente racional, né? A palavra de Deus continua falando, a gente no início da mensagem leu até o versículo 25, mas do 26 em diante, Paulo diz, irmãos, reparai na vossa vocação. E diz, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento,
Ele diz pelo contrário. Né? Ele diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E a conclusão, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Né? Como vocês veem essa frase, a fim de que ninguém se glorie? Eu creio que há uma chave por trás disso. Eu creio nisso também, sabe? É muito lindo como a gente vê que Deus usa as coisas loucas realmente para confundir as sábias, que Deus, assim, Ele não depende do nosso talento, da nossa habilidade, e eu experimentei isso de primeira mão. E Ele faz questão de que a gente saiba que o nosso talento e habilidade não funcionam. Você experimentou isso de primeira mão, vamos lá. Eu experimentei isso de primeira mão porque muitas vezes tentando pregar para as pessoas, evangelizar, eu tentava falar o intelecto delas, a razão, eu queria, sabe, que o evangelho ficasse bonitinho, né, porque eu achava, não, se eu chegar com a loucura, como é que a pessoa vai acreditar nisso? Mas eu percebi que eu estava, na verdade, desprezando o poder do evangelho ali. Porque eu estava tentando contar com a minha habilidade de convencer a pessoa quando eu tenho o Espírito Santo que faz essa obra dentro da pessoa. Então, uma vez que eu entendi isso e comecei a pregar o evangelho na sua loucura mesmo, eu vi outro tipo de reação nas pessoas, o que Deus faz dentro delas mesmo. Essa loucura da pregação, ela vai fazer muito sentido a nossa razão à medida que a nossa mente é renovada de acordo com a palavra de Deus. Mas acredito que nossa mente só será definitivamente preenchida no dia final. Né? O apóstolo Paulo diz, agora nós conhecemos as coisas em parte. Então, ele está dizendo, quando vier o que é perfeito, ele diz, nós conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Né? Haverá um dia onde nós vamos ter a revelação plena. Deuteronômio 29 diz, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Aquilo que ainda não foi revelado e que não faz pleno sentido à razão, nós aceitamos pela fé, né? E caminhamos com uma parte dessa lógica e compreensão e uma parte dessa dependência de Deus e o reconhecimento de que conhecê-lo é um ato de humilhação da nossa parte para receber a revelação dele e não a nossa capacidade. A junção dessas coisas vai nos fazer chegar a esse lugar onde no final das contas ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pelo contrário, né? O texto diz assim, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, no Deus que se revelou, no Deus que nos deu um entendimento que nossa mente sozinha não poderia ter. Que esse conhecimento possa ser vivido, experimentado por você também, através da mesma atitude de dependência de Deus, de humilhação diante dele, de busca dele. É a nossa oração em seu favor, em nome de Jesus.